E pessoal, eu sou o Blake, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Estamos aqui para o arco 4 do Satellite e também a parte 5. Para você que não sabe, porque a parte 5 agora tem uma playlist e você pode ir lá olhar qual foi a parte 3, qual foi a parte 4, qual foi a parte 2 e qual foi a parte 1. Então vai lá. Dito tudo isso, vamos logo para o vídeo, porque ficar enrolando aqui não vai levar em nada. Após o combate contra o culto da bruxa, todos ficam na mansão esperando o Félix, já que a Emília já tinha o chamado. Mas a Sátala avisa que vai precisar de pelo menos uma semana para tirar o miasma. Subaru pede desculpa pra Sátala, já que ele tá com o braço desse jeito foi puramente culpa dele, já que ele deveria ter diminuído o selo na Sátala e não na inveja. Já passou, não precisa ficar se desculpando mais. Eu entendo que é mais fácil invocar a inveja porque ela não tem corpo físico, diferente de mim. Especialmente que o resultado poderia ter sido muito pior, já que o meu corpo físico poderia te causar mais problemas do que esse braço. Mesmo assim, eu ainda sinto culpa, pois na luta contra o Betelgeuse eu só demonstrei que eu poderia utilizar seu poder sem te invocar totalmente. Caso você não tenha percebido, a luta contra o Betelgeuse chamou muito mais atenção do que a luta contra a baleia. Na verdade, eu acho que alguém fazendo uma baleia gigantesca desaparecer de uma única vez chama mais atenção do que uma floresta sendo destruída. O ponto não é esse, Subaru, o ponto é que a Beatriz viu eu fazendo aquilo. Aí ferrou mesmo, eu não tenho nem o que falar. Torcer pra que ela não ache que eu tô com a bruxa da inveja, né? O Félix, ao chegar na mansão, vai direto pro braço do Subaru e tenta curar o braço do Subaru. Ele tenta muito realmente curar, mas o braço do Subaru não parece ter nenhuma melhora. É como se a magia de cura nem sequer funcionasse. O Félix já decreta que não tem nada que ele possa fazer, afinal o braço parece que não vai curar de jeito nenhum. E por ser um ferimento externo, ele não pensa que deveria estar demorando tanto para curar. A Emília pede desculpa ao Félix por ter comido o tempo dele, sendo que não tem nada o que fazer sobre esse ferimento. Mas o Félix reolha o braço do Subaru e fala que aparentemente o braço está se curando sozinho, talvez por uma regeneração que o próprio Subaru tenha. Félix fala que não tem problema, afinal os boatos que o Subaru derrotou a Baleia Branca já chegaram na capital, então tava tudo bem. O Subaru pergunta ao Félix por que estaria tudo bem só porque ele derrotou a Baleia Branca, e o Félix responde a ele que é porque ele achava essa luta muito perigosa para a senhorita Crush, e o Subaru já tinha feito isso por ela, então tava tudo bem. Então quer dizer que a Crush queria lutar contra a Baleia Branca, dessa eu não sabia. Qual seria o motivo dela para lutar contra aquela aberração? Bom, eu já falei demais, então se você quiser descobrir o motivo, vai ter que descobrir sozinho. Eu não duvido nada que seja só uma jogada de marketing para a seleção real. Quando de repente entra pela porta da mansão Wilhelm Van Astra agradecer na Subaru Natsuki por ter matado a Baleia Branca. O Subaru fala para o Wilhelm que não é para tanto, não precisa ficar agradecendo ele por algo que ele fez só por fazer. Mesmo assim, Wilhelm fala que deve os agradecimentos ao Subaru, afinal ele livrou o mundo da Baleia Branca, aquele mesmo ser que tirou a esposa de Wilhelm no passado. O Subaru, após escutar o que o Wilhelm falou sobre a sua esposa ter sido morta pela Baleia Branca, pede desculpas ao Wilhelm, pois afinal ele nunca terá a chance de vingar a própria esposa com as próprias mãos. Mas o Wilhelm fala que ele não precisa se desculpar, pois o Subaru já fez isso por ele. Enquanto o Wilhelm e o Subaru conversavam, o Félix foi falar com a Ren e com a Emília para entender o que realmente teria acontecido com o braço do Subaru. E quando a Ren falou que a espada do Subaru era amaldiçoada, o Félix presumiu que deveria ter sido a espada que teria feito aquilo com o braço do Subaru, e deveria ser algum tipo de maldição que iria sair aos poucos, já que o braço do Subaru estava muito melhor do que foi descrito na carta. Então o Félix fala que é só o Subaru ficar em repouso por alguns dias, provavelmente, que o braço dele vai voltar ao normal. Então a Emília fala que é melhor só ela e o Otto irem pro santuário, já que o Subaru precisa de repouso e no santuário provavelmente ele não vai ter. O Subaru, sabendo que a Emília muito provavelmente não vai ceder sobre essa decisão dela, dele ter que ficar em repouso, então ele utiliza a habilidade que ele conseguiu com a Baleia Branca como sua própria habilidade, fazendo com que ele se clone em duas partes e não em três. O clone do Subaru aponta pro Real, falando que aquele é o clone, que se ele for destruído não tem nenhum tipo de problema, afinal o verdadeiro é ele. O Félix fala que aquilo poderia dar problema, já que a regeneração do Subaru poderia ficar dividida, mas o Wilhelm corta o Félix falando que o Subaru só quer proteger a candidata real dele, então é natural que ele
ele vai fazer alguns sacrifícios próprios, então deixa. Quem não gosta nem um pouco da ideia é a Emília, já que o Subaru estava se colocando em ainda mais risco por causa dela. E ela fala que o Subaru tem que desfazer isso porque ele tem que economizar mana também, porque a regeneração dele muito provavelmente é em base de mana. O Subaru fala que a produção de mana dele é muito maior do que o que ele gasta com esse clone, então tá tudo bem, não vai fazer falta pra ele. A Emília continua insistindo que é melhor o Subaru não gastar tanta mana, mas o Subaru, depois de muito conversar com a Emília, consegue convencer ela a deixar o que deveria ser o clone ir. O Felix pede para que daqui a uma semana a Emília mande uma carta para a mansão da Crush avisando como o braço do Subaru está. A Frederica, depois do Felix ir embora, acaba avisando sobre o Garfield, um aviso para quando eles estiverem no santuário. Então, Subaru, uma coisa que eu não te falei é sobre as pessoas que conseguem sentir o cheiro do miasma. No geral, são demi-humanos e espíritos, além dos Marjus, que também sentem o cheiro do miasma e vão tentar te atacar. O Subaru pergunta da Ren, que é um demônio e consegue sentir o cheiro dele, e a Satala fala que a Ren é exceção à regra e que ela não sabe como a Ren sente o cheiro dela. O típico mistério que quase arranca a vida de uma pessoa, porque se a Ren me atacasse, muito provavelmente a inveja revidaria, o que acabaria matando ela. Então, né, uma segunda-feira normal nesse mundo, você não sabe nem o que tá fazendo e acaba sendo morto. No meio do caminho, a Satala manda o Subaru utilizar de amplificação de domínio para anular a mana da barreira do santuário. O Subaru pergunta o motivo para ela querer anular a barreira do santuário e a Satala fala que ela não quer ficar inconsciente, afinal a barreira do santuário pode deixar ela inconsciente por ela estar muito enfraquecida por causa dos selos que o Subaru coloca para enfraquecer a presença dela e também a da inveja. E aproveita e também se prepara para pegar esse cordão da Emília quando ele começar a brilhar e tacar pela janela. Então já deixa a janela aberta que você não tem os dois braços para fazer isso rapidamente. Subaru abre a janela da carruagem e logo em seguida o colar da Emília começa a brilhar. O Subaru tira o colar da Emília rapidamente e arremessa ele pela janela com força suficiente para derrubar uma árvore no processo. A Emília acaba caindo desacordada por causa do contato direto com a barreira. A Satala continuou acordada por causa da amplificação de domínio que o Subaru estava usando, já que até ela estava enfraquecida demais por causa da quantidade de selos absurda que o Subaru colocava para esconder a presença dela. A Satala avisa que o desmaio da Emília vai acabar durando um tempo, então o Subaru acaba colocando ela em cima dos bancos da carruagem. Tu chama o Subaru falando que ele acha que acabaram de se meter em um problema um pouquinho grande. Enquanto o Subaru saía da carruagem, o Garfield tenta um ataque contra o Otto, mas o Subaru saiu a tempo e deu um chute bem nas costelas do Garfield, jogando ele pra um pouco pra longe. O cara nem tá inteiro e tá querendo lutar contra mim, vê se pode isso. Se eu sentar inteiro, eu vou te dar um esculacho, imagina eu inteiro. Prefira não descobrir. Então vamos descobrir se você tem metade da força que a sua marra tem. O Garfield avança com tudo pra cima do Subaru, tentando vários golpes no Subaru, e o Subaru simplesmente vai se afastando e esquivando de cada um deles. O Subaru, depois de se abaixar para evitar um golpe do Garfield que veio na altura da sua cabeça, ele utiliza sua mão no chão como apoio, dando uma bicuda na cara do Garfield. O Garfield não estava esperando uma pancada tão forte, então ele acabou ficando meio zonzo por causa da bicuda do Subaru. Tu é bem mais fraco do que eu pensava, fala o Subaru enquanto já emenda outros chutes no corpo do Garfield, que agora estava se defendendo. O Garfield, pra só não ficar na defensiva, tenta um ataque contra o Subaru, mas a Satala avisa por onde esse ataque vai vir. O Subaru se esquiva e dá um soco na barriga do Garfield, que acaba sendo um Black Flash. Esse Black Flash lançou o Garfield de longe, quebrando duas árvores e fazendo com que Garfield se levantasse muito machucado, mas logo após se levantar ele acaba desmaiando. Satala, você tá usando a clarividência que você sabia o ataque que ele ia dar antes mesmo dele dar? Não, eu não tô usando a clarividência não, é que o estilo de luta dele é muito parecido com o Raid, e quando o Raid tá muito obrigado a ficar na defensiva, ele faz isso daí. Porque eu tenho a impressão que esse ataque ia doer então. Bom, eu não sei o nível de força que ele tem, mas com certeza não é igual a do Raid, porque o Raid teria te dado muito mais trabalho e você teria tido que me invocar. Eu acabei de pensar em uma coisa e eu acho que eu fui um pouco imprudente de ter batido nele antes mesmo de perguntar quem ele era. A Satala pergunta por que na cabeça do Subaru e o Subaru responde que talvez esse cara seja o irmão da Frederica. A Satala fala que é verdade, que eles até se parecem um pouco, então talvez ele realmente seja o irmão da Frederica e essa luta foi completamente de graça. O Subaru carrega o Garfield até onde estava o Roswald e pergunta pro Roswald se aquele seria o Garfield, e o Roswald responde que sim, só que ele tá em um péssimo estado no momento. O Roswald também aproveita e já
explica as regras do santuário tudo pro Subaru, que o Subaru já sabia porque a Sattler tinha renovado na cabeça dele. Então naquela noite a Emilia vai fazer o teste que acaba reprovando. Diferente do que foi para Emilia, o santuário não brilha pro Subaru, mostrando que ele não foi aceito pelo teste. O santuário tenta expulsar o Subaru, mas o Subaru continua entrando para dentro do santuário, pegando a Emilia que estava lá dentro e trazendo ela para fora. Ela explica que além do Subaru não ser um meio humano e por isso não poder entrar ali dentro, a Echidna também odeia a Sattler, então nunca que ela deixaria o Subaru entrar. A Han colocou ervas medicinais para fazer a Emilia não ter pesadelo durante a noite. Depois de toda a conversa com o pessoal, o Subaru sabia que não ia conseguir dormir aquela noite, então ele vai pro quarto da Emilia esperar ela acordar. Ele e a Sattler ficam a noite inteira acordados esperando a Emilia acordar. Ao amanhecer, a Emilia acaba acordando. A Emilia pede desculpas por deixar o Subaru preocupado, mas o Subaru fala que a Emilia pode contar com ele pro que der e vier, que ele sempre vai estar ali para ajudar ela. Mas a Emilia fala que o Subaru deve ter gastado muito mais mana para manter o clone, por causa que o clone deve ter sido ferido por entrar dentro do santuário. E o Subaru fala que sim, ele foi ferido, mas não foi tanta mana assim gasta para curar o clone. Ao saírem dali, a Han vem conversar com o Subaru e pergunta pro Subaru como ele consegue entrar no santuário e não sair todo ferrado que nem o Roswald. O Subaru fala que é por causa do reforço de mana, que ele consegue deixar o corpo dele muito mais forte por causa do reforço de mana. Depois eles têm aquela conversa sobre nem todo mundo querer a libertação do santuário e o Subaru fala que de qualquer jeito eles vão libertar o santuário, querendo ou não. A Emilia aquela noite tenta mais uma vez fazer o teste do santuário e mais uma vez a Emilia acaba falhando nesse teste. Roswald chama o Subaru para conversar sozinho, sem a Emilia, e o Subaru estranha essa ação do Roswald. Quando o Subaru pergunta o motivo e o Roswald fala que a Emilia não é tão confiável assim. Depois do Roswald falar isso, o Subaru se irrita bastante, mas não age de imediato. Antes disso, ele pergunta por que o Roswald não estava na mansão no ataque do culto da bruxa, e o Roswald responde que ele não estava lá de propósito. Garfield escuta um estrondo extremamente alto e ele vai olhar o que aconteceu. Quando ele chega no local, ele vê que o Roswald está claramente com a mandíbula quebrada e com a perna toda cortada de cima a baixo. Quando o Garfield vê o Subaru sobre o Roswald com a sua espada sacada, encharcada de sangue, presume que o Subaru é um membro do culto da bruxa por causa da quantidade de cheiro que o Subaru tem. No momento que o Garfield tenta atacar o Subaru, a inveja faz um corte à frente do Garfield, só impedindo que ele avance. O Garfield estava perto o suficiente para escutar o que o Subaru estava falando, e quando escuta, percebe que ele entendeu errado, que o Subaru não tinha se revelado como membro do culto da bruxa. Na verdade, o que aconteceu, pelo que o Subaru estava falando, é que o Roswald, que era o traidor ali, a Han, que ainda achava que o Subaru ia matar o Roswald, tenta avançar para cima do Subaru para remover ele de perto do Roswald, mas o Subaru utiliza as mãos invisíveis da Sattler para prender a Han no chão. O Roswald entra em um desespero e tenta conjurar magias para atacar diretamente o Subaru, mas a inveja, notando isso, decepa os dois braços do Roswald. O Subaru guarda a espada, recolocando todos os selamentos nela, e avisa pro Roswald que se ele tentar mais uma gracinha, ele não vai ter tanta piedade, utilizando reversão de feitiço nos braços do Roswald para os curar, mas o Subaru deixa as pernas do Roswald completamente inutilizáveis durante alguns dias, pelo menos. Depois disso, o próprio Subaru recoloca o Roswald na cama e reconstrói a parede do local que ele tinha quebrado utilizando magia de pedra, já que ele tinha feito um contrato com o espírito da Terra. O Subaru libera a Han e logo em seguida a Han força a ativação do chifre, dando 3 ataques no corpo do Subaru, que o Subaru deixa todos acertarem ele. E logo em seguida a Han vai cair no chão por causa da exaustão por forçar a ativação do seu chifre, e o Subaru utiliza de reversão de feitiço para não deixar ela ficar completamente exausta. O Subaru fala que por enquanto ele e o Roswald não são inimigos, mas se o Roswald tentar mais uma gracinha contra a Emilia, com certeza eles virariam inimigos, e nessa situação o Subaru não teria nenhuma piedade. O Subaru fala que entende a Han ter uma devoção tão alta ao Roswald, mas fala que ela não deveria ter toda essa devoção só porque ele salvou ela. Logo após terminar com a Han e com o Roswald, ele vai direto conversar com o Garfield, falando sobre o corte que ele tinha feito à frente do Garfield, perguntando se o corte não teria acertado o Garfield. O Garfield fala que não e pergunta se o Subaru não teria controle desses cortes para estar perguntando isso. O Subaru fala que não, que é uma propriedade da espada e que ele não controla nem um pouco. O Garfield fica impressionado, mas decide perguntar para o Subaru por que ele tinha feito aquilo com o Roswald, porque no
não parecia muito do perfil do Subaru, de como ele estava agindo com a Emily e com os outros. E o Subaru explica toda a situação pro Garfield e o Garfield entende porque o Subaru teve aquela situação tão drástica com o Oswald. O Garfield pergunta pro Subaru se o Oswald não poderia ser um problema de novo, e o Subaru fala que não, porque aparentemente o Oswald é um imprestável em magia de cura. Então ele não ia conseguir curar as próprias pernas, e a Han não tem essa capacidade. Aí o Garfield pergunta se o Subaru está planejando deixar o Oswald aleijado, e o Subaru responde que não, que se isso acontecer é lucro. Alguns dias se passam e o mesmo looping continua se repetindo da Emilia reprovando em cada um dos testes. Enquanto isso, o clone do Subaru inicia uma batalha contra a Elsa, enquanto a Rei e a Frederica cuidam dos Marjus que estavam pela mansão por culpa da Melee. O clone do Subaru é muito mais fraco que o Subaru original, tendo apenas 50% da força total, mas já era mais forte do que o Subaru que enfrentou a Elsa na cabana do velho Ron, por estar com a sua produção de mana em 50%, enquanto o que enfrentou a Elsa na cabana do velho Ron estava apenas com 5%. A batalha inicia como uma luta de lâminas frenética, já que o Subaru não removeu nenhum dos selos que a inveja tinha, e muito menos os selos da Sátala. Ele não fez isso pela proximidade extrema que a Ren e a Frederica estavam dele, ambas conseguindo sentir o cheiro da bruxa que iria aumentar drasticamente caso ele tirasse qualquer selo. Como o Subaru estava preso à técnica inata de clones, ele não poderia utilizar nenhuma técnica inata, então ele ficou preso à pura energia amaldiçoada, e uma utilização extremamente reduzida do miasma para reduzir ataques. No fim da noite, a Elsa estava morta porque ela já tinha morrido milhares de vezes para o Subaru, que com um simples reforço físico conseguia já derrotar a Elsa, sem precisar de realmente uma técnica inata para isso. A Emilia passou em todos os testes e o grande coelho nem sequer apareceu, afinal Oswald não conseguiu fazer nervar, já que ele estava completamente preso dentro da cabana por culpa do Subaru que tinha praticamente amputado ambas as pernas dele. Por fim, depois de alguns dias, a Sátala conseguiu curar totalmente os braços do Subaru que a inveja tinha danificado. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe e vira membro. E é isso, fiquem com Deus e eu fui.